A paz do Senhor. Meu nome é Maíra, eu congrego aqui na igreja Wesleyana, Metodista Wesleyana na Vista Alegre. E eu queria deixar uma palavra que fica em Mateus 14, 27. Mas antes de deixar essa palavra, eu queria... Quem me conhece sabe que eu morro de vergonha de falar em público, então tá sendo muito difícil pra mim gravar esse vídeo. Mas hoje eu passei por uma situação em que uma amiga minha, muito amiga, tá com uma pessoa muito querida, internada, que precisa de um milagre. E ela me mandou uma mensagem dizendo que ela estava com muito medo e que ela tinha medo de não ser ouvida por Deus, de ser tão pequena a ponto de Deus não ouvir as orações dela. E isso me fez lembrar de alguns dias atrás, em que meu pai ficou doente, né, em que a gente descobriu que meu pai estava doente, que ele teria que passar por uma cirurgia e que não era um processo simples, né, era um processo bem delicado e que eu tive muito medo. A gente é falho, né? No primeiro momento a gente não confia, a gente tem medo de perder a pessoa, a gente tem medo da vontade de Deus, a gente quer que a nossa vontade seja feita e a gente não lembra que quem dá a última palavra é Deus. E hoje, conversando com ela, eu lembrei de uma música que chama Sobre as Águas, que fala muito sobre a passagem de Pedro, que fica lá em Mateus, né, 14, 27, em que eles estavam no barco e que quando viram Jesus andando sobre o mar, eles acharam que era um fantasma e Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E respondeu Jesus: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: socorro, Jesus! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, nessa palavra, a gente pode entender que a gente não pode ter medo. Por mais que venham lutas, venham ventos, venham tempestades, a gente tem que confiar, a gente tem que ter fé, a gente tem que temer, porque Jesus sabe de todas as coisas, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu entreguei a vida do meu pai nas mãos de Deus, pedi para que ele fizesse cumprir, né, o propósito que ele tinha, e Deus deu a cura do meu pai pra gente. Hoje ele tá aqui em casa, ele tá adorando a Deus, ele é servo dele, ele vai dar o testemunho dele, e eu agradeço muito a Deus por ter me permitido passar por isso e me permitir ajudar outras pessoas com o meu testemunho, com o testemunho do meu pai. Então eu quero dizer pra você, tenha coragem, não tenha medo. Eu não sei o que você tá passando, mas confia que Deus vai cumprir o propósito dele na vida de cada um. Amém? Essa é a palavra que eu tenho pra vocês. Boa noite.